Paz do Senhor, irmãos, é com muita alegria que eu quero divulgar aqui a minha história na Igreja do Jardim Paquetá. Prazer poder compartilhar com os irmãos essa história. Quero dizer a todos os irmãos que eu nasci num berço evangélico e esse berço foi aqui no Jardim Paquetá. A Igreja do Jardim Paquetá é quem me formou. Cresci aqui, pude servir a Deus na minha mocidade, pude ter como líderes, os irmãos conhecem, o presbítero Elias Barbosa, foi meu líder de mocidade, também a sua irmã, a irmã Elisete, que hoje é casada com o pastor Neto, e também a Edna. Tive esse privilégio de aprender muitas coisas boas com esses irmãos, com essa família, homens de Deus, e carrego isso comigo até hoje, irmãos. Graças a Deus estamos firmes na presença de Deus. Pude, na minha mocidade, ter o privilégio também de ser um líder de mocidade, servir a Deus, tanto aqui na Igreja do Jardim Paquetá como na sede. E graças a Deus, estamos firmes nos caminhos do Senhor. Deus tem nos chamados para esta obra e estamos servindo a Deus felizes aqui no Jardim Paquetá. E como os irmãos sabem, sou filho do pastor Adolfo, nosso saudoso pastor Adolfo Brússolo, que praticamente fundou a congregação aqui do Jardim Paquetá. Meu pai foi sempre um pai dedicado à obra de Deus e à família, E aprendi muito com meu pai também. Meu pai me ensinou o caminho que eu devia andar e graças a Deus estamos seguindo este caminho. Pastor Adolfo Brússolo, irmãos, foi um grande homem de Deus. Eu posso dizer não porque ele era o meu pai, mas porque todos também observavam isso na vida dele. Tive uma experiência muito grande com meu pai, no ministério dele aqui na Igreja do Jardim Paquetá, quando nós ainda congregávamos lá em cima, na Vila Renato, e o salão era alugado e a dona do salão pediu o salão e nós tínhamos aqui nesse terreno uma horta plantada, só que invadiram os terrenos aos redores aqui do Jardim Paquetá, e como meu pai tinha essa horta plantada, ele falou, então esse terreno que eu já cuidava vai ficar para mim, E ele cedeu parte desse terreno para construir a igreja, haja visto a necessidade que tinha de devolver o salão onde nós congregávamos lá em cima. E nós construindo o salão, estava presente nesse dia o nosso irmão saudoso, o irmão presbítero José Barbosa, estava também o pastor João de Abreu, e meu pai também, e vários outros irmãos, fazendo o alicerce do templo, quando chegou alguns sem terras e começou a empurrar até mesmo o presbítero José Barbosa, e falando que não necessitava de igreja neste local, que eles queriam era a moradia. E meu pai, na sabedoria que Deus lhe deu, não reagiu, não fez nada, mas pediu para que se fizesse uma oração. E eles permitiram para que meu pai fizesse oração e começaram a orar. E a minha mãe, na casa de cima, que ela morava do outro lado da rua, no sobrado, a minha mãe vendo aquela cena, ela disse que teve uma visão na hora de um raio descendo do céu no terreno e os irmãos com as mãos levantadas, orando a Deus, pedindo a Deus, suplicando em favor daquele negócio, e Deus manifestou o seu poder naquela hora. O pastor João de Abreu, na autoridade do Espírito Santo, falou que Deus, ainda naquele dia, o pastor João de Abreu falou, ainda hoje Deus vai fazer um reboliço neste lugar. E foi isso, irmãos, que aconteceu. Eles encerraram a oração e saíram. E Deus, naquela noite, mandou com que um traficante viesse e começasse a disparar tiros para que esses moradores, esses sem terra, saíssem do terreno e deixassem construir a igreja. Porque Deus havia usado meu pai e havia orado pelo pai desse traficante. E Deus curou, porque o pai desse traficante tinha uma doença na perna e essa perna ia ser amputada. Mas Deus ouviu a oração do meu pai e clamou a Deus
e Deus ouviu a oração do meu pai e sarou a perna do pai daquele traficante. Por isso ele tinha uma consideração muito grande pelos irmãos da igreja do Jardim Paquetá, e Deus acabou fazendo esse reboliço. Houve um grande tiroteio naquela mesma noite e eles tiveram que sair e devolver o terreno à igreja. Essa é uma experiência muito grande, além de muitas outras experiências enormes que eu tive com meu pai no seu ministério. E isso, amados irmãos, é o que nos motiva a estar na presença de Deus. É nós poder contemplar com nossos olhos aquilo que Deus fez e aquilo que Deus faz. Muitas das vezes nós somos falhos e erramos, porque somos humanos, né? Eu estive um tempo afastado do caminho do Senhor por minhas próprias falhas, mas isso tudo que a gente vivencia, isso tudo que a gente vive, faz com que nós tenhamos uma chamada. Deus nos chama para o santo ministério e nunca, jamais nós vamos esquecer das coisas que Deus fez e daquilo que Ele continua fazendo em nossas vidas. Por isso, irmãos, a graça de Deus que é manifestada a todos os homens, como disse Paulo, o apóstolo Paulo, a Tito, ela tem nos alcançado também. E essa graça, ela é abundante em nossos corações e não tem como nós fugirmos da presença de Deus, estarmos afastados, distanciados do caminho do Senhor, porque ainda que tenhamos fugidos da presença de Deus, estejamos afastados, Ele nos chama de volta. E foi isso que aconteceu comigo. Graças a Deus o Senhor me chamou de volta este ano, graças a Deus um ano de bênção para a minha vida. Pude voltar à presença de Deus no começo do ano, já em janeiro. Deus me chamou de volta para a tua casa. Em maio eu voltei à comunhão da igreja, estou servindo a Deus firme neste lugar, porque aqui Deus tem operado, Deus tem feito grandes coisas, não só no sentido material, né? Uma igreja linda, bonita, maravilhosa, muito bem adornada, mas também no sentido espiritual. Deus tem derramado o seu poder, a sua graça sobre este lugar. Estamos vivenciando um tempo de avivamento onde Deus tem salvado almas, Deus tem curado, Deus tem feito milagres, maravilhas estão acontecendo. E isto tudo gera salvação de almas, gera uma entrega àqueles que ainda não conhecem a Jesus, uma entrega como seu único e suficiente Salvador. Graças a Deus estamos servindo a Deus felizes, contentes, porque Deus tem feito muitas maravilhas e continua fazendo, não só no passado. Deus operou, como eu disse, esse testemunho, a história da igreja do Jardim Paquetá é muito rica, em milagres, em acontecimentos extraordinários, onde Deus estendeu as suas mãos e Deus continua estendendo as suas mãos sobre nós, sobre as nossas vidas. O Senhor está conosco, apesar do inimigo pelejar, batalhar, mas Deus tem sempre enviado homens de Deus a este lugar, com compromisso com a sua obra e com o santo ministério. E temos agora o nosso pastor Elisaldo, que graças a Deus é um homem de Deus, que aprendeu com os antigos, foi pastoreado também pelo pastor João de Abreu, que esteve conosco aqui há algum tempo, nos ajudando na construção, incentivando os irmãos. Então é por isso, irmãos, quando nós aprendemos com os antigos e levamos adiante aquilo que nós aprendemos, é isso que acontece. Deus continua nos honrando, assim como o povo de Israel aprenderam com os patriarcas, aprenderam com Noé, com Abraão, Isaac, Jacó. Nós também possamos tirar proveito da história da igreja para os nossos dias, e Deus tem operado de uma forma maravilhosa. Não sei porquê tu me amas tanto assim. Apaguei minha história, me afastei do teu jardim.